Bem-vindas, bem-vindos em um novo episódio de Oblò. Incontri e Racconti desta semana tem o grandissimo prazer de abrir seu espaço virtual per uma parceria inédita com o Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, instituição que promove o estudo e a pesquisa da arte, do design, do urbanismo e ovviamente da arquitetura, e é por isso que temos aqui conosco o grandissimo prazer de receber o professor Renato Anelli, professor de arquitetura e urbanismo na USP de São Carlo, conselheiro do Instituto Bobardi. Ele vai nos conduzir numa viagem no tempo e no espaço dentro dessa cidade incrível, maluca que é São Paulo. O meu desejo ingênuo quando se abriu a ocasião de colaborar junto ao professor Anelli e ao Instituto Bobardi era aquele de começar a procurar, estudar conexões ítalo-brasileiras dentro dessa paisagem riquíssima da arquitetura de São Paulo. O professor Anelli deu risada, me falou que conexões é que não faltam. O problema é justamente conseguir escolhê-las dentro as muitas, e foi assim que ele me apresentou algumas semanas atrás e nos apresenta agora um livro interessantissimo che si chiama Architettura Italiana in São Paulo, è scritto por Emma De Benedetti e Anita Salmoni. É um livro interessante por muitos motivos. Um deles é também o fato que o Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro o publicou. Alguns anos atrás, o ICIB promovia publicações justamente para alimentar essas conexões culturais entre a Itália e o Brasil, finalidade que de alguma maneira o Oblò herda e quer continuar com outras formas, obviamente, outros meios. E esse livro é interessante e precioso porque essa é a primeira pergunta que eu fiz ao professor Renato Anelli durante uma conversa que tivemos alguns dias atrás. É um livro que a primeira foi fruto de um concurso, né? Ele é um prêmio do ICIB para essas professoras, né? Que é o prêmio Pasquale Petracorri, e esse estudo, ele pela primeira vez ele faz um percurso, né, dos italianos, desde os italianos em São Paulo, que se dedicaram à construção e arquitetura. Renato costurou realmente, através desse livro, uma história onde não só os arquitetos, né, italianos, mas também os trabalhadores, os artesãos italianos, atravessaram a cidade e ajudaram a construir a cidade que estamos vendo hoje. E convidou várias pessoas, professores e expertises. Qual é a primeira figura, o primeiro argumento que as autoras atravessam? Sim, nós vamos dedicar hoje, nesse episódio de hoje, essa parte que a gente chama do período do ecletismo. Nós vamos começar com a obra talvez mais marcante do final do século XIX, que foi o Monumento à Independência, o edifício monumento, que existe no Ipiranga e que é conhecido hoje como Museu do Ipiranga, administrado pela Universidade de São Paulo, como Museu Paulista. Para falar sobre o Museu do Ipiranga, esse museu construído para comemorar a independência do Brasil, construído no final do século XIX, nós chamamos o historiador Paulo César Garcês Marins. Qual que é a importância desse museu, tanto do ponto de vista estético, da linguagem, quanto do ponto de vista de introdução de novas técnicas construtivas numa grande escala aqui na cidade de São Paulo? A forma, certamente, do prédio, né, as suas características estilísticas colocadas no prédio, no projeto pelo Tommaso Bezzi, vai ser realmente um outro corte monumental, não é? Porque, de alguma maneira, nós tínhamos já a presença, não é, de estilos historicistas na cidade em esboços, digamos assim, não é? Já desde a década de 70, mas ele é certamente o primeiro grande prédio monumental que vai permitir, na sua escala, o uso de todo um repertório de composição de arquitetura que prédios de menor escala jamais poderiam sonhar, não é? Ou seja,
foi uma oportunidade imensa, não é, para o Besi colocar em prática essa cultura clássica italiana que nunca foi abandonada, não é, desde o século XV, não é, com a retomada das formas clássicas. Já no século XIV isso foi uma constante, não é, na produção italiana, mas esse prédio certamente, que é um prédio dos anos 80, ele se insere nessa cultura do risorgimento italiano, não é? Ou seja, nessa retomada das formas clássicas que vai marcar a arquitetura italiana em Roma, em Turim, que é a cidade natal dele, onde ele se formou, em Milão, em Nápoles, não é? Ou seja, essas cidades que de alguma maneira simbolizavam esse renascimento da Itália sobre os Savoias, não é? Sobre o reino da Itália unificado, e que vai, inclusive, se espalhar pela Europa, não é? O professor Garcês também nos falou sobre o papel do museu do ponto de vista da dimensão da sua construção em tecnologias, com técnicas de alvenaria. Compreender, não é, o papel do Monumento à Independência, que depois, né, já nas portas do século XX, passou a ser conhecido pela população como Museu do Ipiranga, ele se constitui realmente um marco central da arquitetura na cidade de São Paulo, né, por algumas questões, né? Em primeiro lugar, nisso acho que ele é realmente um marco que é difícil de compreender, não é, de pronto, mas um trabalho inclusive de arqueologia no prédio permitiu isso. Ele foi o primeiro grande edifício de tijolos na cidade de São Paulo. Ele praticamente inaugurou a construção monumental em tijolos. Havia algumas experiências anteriores, como um ponto de observação do Seminário Arquiepiscopal, o próprio Teatro São José, o primeiro deles no Largo de São Gonçalo, já havia usado tijolos, mas sempre em construções muito menores. Ele é realmente a primeira construção monumental da cidade, escala essa que vai ser retomada várias vezes pelo escritório Ramos de Azevedo e por outros arquitetos como Maximilian Hell na construção da catedral, mas ele certamente é o primeiro, né? E ele é o primeiro que organiza na cidade esta fatura da técnica construtiva em tijolos também em larga escala. Como é que nós conseguimos aferir isso, né? E sobretudo porque ele é um indutor central da cidade, e nesse sentido o Tommaso Gaudenzio Besi, não é, que é o arquiteto que concebe o prédio e o concebe também dentro dessa técnica construtiva, vai então desencadear um processo realmente que é uma inflexão na cidade. Na década de 90, não é, o prédio do Museu Paulista foi alvo de algumas intervenções no telhado e também no subsolo, e por conta disso nós pudemos, através da arqueóloga do Museu Paulista, a professora Margarida Andreatta, recolher tijolos do prédio que tinham sido abandonados ou que foram extraídos de paredes. E nesse recolhimento dos tijolos foi possível perceber que na década de 80, quando esse prédio foi construído, entre 1885 e 1890, as marcas dos tijolos mostram que eram dezenas de olarias que foram disponibilizadas para construir esse edifício. Além do museu ser um museu de uma grande massa de alvenaria, ele é revestido por argamassa, ele não é um museu de tijolo aparente, tá? E o Paulo Garcês nos fala da importância dos italianos no desenvolvimento dessa tecnologia da argamassa. As galerias internas são extremamente requintadas, não é, do ponto de vista também da técnica utilizada, que é outra marca dessa arquitetura italiana, que é a argamassa, não é? A argamassa ornamental. Na França, no mesmo momento, a técnica primordial para a ornamentação de superfícies na arquitetura era a pierre de taille, né? A pedra entalhada, a pedra calcária entalhada. Mas na Itália, a riqueza das cidades italianas certamente é essa imensa maestria, não é, em fazer com a argamassa, não é, baseada em compostos de cal, e que eram, enfim, esculpidas, não é? Moldadas, às vezes usando formas também, mas nem sempre, e que técnica essa que se espalhou pela Europa em grande parte, não é? Viena, inclusive, usa essa técnica italiana, e aqui no Brasil ela é de ampla utilização pelos arquitetos italianos em Belém, em Manaus,
no Rio de Janeiro, em Salvador, né? Os dois palácios governamentais da Bahia usam essa técnica, e aqui em São Paulo, de novo, né? O BESE foi responsável por generalizar o conhecimento para tratar a argamassa para esses elementos ornamentais, né? Portanto, a indução, né, de uma cultura arquitetônica que o Tommaso BESE faz em São Paulo realmente é extraordinária. Nós convidamos o historiador Lindener Pareto, que é professor da PUC de Campinas, que tem vários trabalhos de pesquisa, inclusive publicados, sobre a partir da abordagem de história social, sobre esses trabalhadores. Dos mais de 100 nomes que eu levantei, e que estão no livro Cotidiano em Construção, os práticos licenciados em São Paulo, que a Federal do ABC publicou, a editora, né, publicou em 2018, eu levantei mais de 100 nomes, coloquei lá numa tabela e tal, e apontei que, claro, mais de 46% desses italianos vinham de regiões do norte da Itália, né? Mas boa parte também vinha do centro-sul, da região de Roma, da região de Nápoles. Alguns deles, como Inácio Ferrara, por exemplo, veio de Palermo, né? Então tem gente que vem da Sicília, tem gente que vem da Calábria. Então é muito mais diversificado do que aquilo que sempre se apontou, né? Vinham só de regiões do norte, industrializadas e urbanas. Não, isso não é verdade. Não tinham apenas imigrantes italianos em São Paulo. Então há uma questão tinham os espanhóis, tinham os alemães, principalmente, que já estavam instalados aqui antes e trabalhavam bastante na construção civil, depois vieram japoneses, tem muita gente de várias origens, né, do mundo. Então, o Lindener vai nos explicar um pouco melhor qual que é o papel específico dos italianos no meio de todas essas nacionalidades que chegam a São Paulo. Os italianos são maioria de construtores registrados. E aí, construtores, entenda que eles podem se chamar arquiteto, construtor, mestre de obra, esses termos estão brincados ainda, né? Mas digamos que eles são os arquitetos, mas ainda voltados para o canteiro, uma coisa que vem de uma tradição, digamos, ainda bem anterior e secular, né? Um aspecto importante da chegada dos italianos é que eles chegam aqui logo depois da abolição da escravidão. Então, há uma discussão nas narrativas históricas do trabalho no Brasil de que esses italianos vieram substituir a mão de obra escrava que trabalhava na construção civil. Normalmente trabalhava usando ainda as velhas técnicas de taipa de pilão. O Lindener vai nos explicar um pouco melhor qual é o papel dos italianos e qual é a permanência dos negros nos canteiros de obra na virada de século. Mas esses italianos, por um projeto da elite republicana, ligado ao Antônio Prado, no caso de São Paulo, e ao próprio Ramos, que foi ciceroneado por eles todos, fez um projeto de branqueamento, de europeização da cidade, e apagaram o registro negro, mas eles estavam sujando os pés no canteiro ainda. E o que vai aparecer é que esses mestres de obras italianas, esses construtores italianos, eles se tornam os chefes do canteiro, digamos, né? No lugar daquilo que era antes o domínio ou predomínio da mão de obra, seja germânica ou mesmo da mão de obra negra, né, nesses canteiros. Então, isso é uma das lacunas e muitas vezes um imaginário falacioso de que houve uma abrupta substituição. Como? Não existe. Eles continuaram no canteiro de obras e isso é absolutamente um caminho a ser ainda aberto por novas pesquisas. Um aspecto importante da mão de obra na construção civil, na virada do século, é que nós temos uma instituição muito importante em São Paulo, que é criada ainda na década de 70, que é o Liceu de Artes e Ofícios. Essa instituição ela é para a formação do trabalhador com as especialidades nas artes decorativas. Ela foi fundada, depois ela foi modernizada no começo dos anos 90, junto com a fundação da Escola Politécnica, a Escola de Engenharia. E tem uma figura importante, que depois nós vamos falar mais dele, que é o arquiteto brasileiro Ramos de Azevedo, que coordena, né, toda essa distribuição entre liceu e Escola de Engenharia para a formação tanto de trabalhadores como de engenheiros e engenheiros arquitetos. O professor Lindener vai falar para nós um pouco sobre o papel dos italianos dentro do Liceu de Artes e Ofícios, que é um papel muito importante.
Então tem há toda uma narrativa, e claro que é fundamental, porque o escritório durou até os anos 80, que é o predomínio do Ramos de Azevedo e seus colaboradores, o que minimiza a presença forte de vários italianos como o Ranzini, né, na produção da cidade. Não foi uma produção de uma mão só, né? O Ramos, boa parte desses projetos nem era ele próprio que depois de um tempo projetava efetivamente. Então tem essa narrativa grandiloquente, que é importante, mas que não dá conta de mostrar a diversidade de atuação desses vários italianos. Mas muitos deles, de fato, como Narciso Frediani, por exemplo, e o próprio Felisberto Ranzini, eles ascenderam via Liceu de Artes e Ofícios. De fato, tem a importância do Liceu de Artes e Ofícios, e aí temos também uma outra lacuna aqui, porque é difícil conseguir documentação para contar a trajetória desses italianos lá dentro, mas o Narciso Frediani certamente é um deles, o Ranzini também. Claro que aí há o início de uma hierarquização, então esses que são os empreiteiros construtores, registrados assim pelos registros da prefeitura, eles já tinham uma posição hierárquica superior àqueles que no pós-abolição, sendo descendentes de africanos escravizados, ficaram cada vez mais com o lodo do canteiro. Ou seja, foram se tornando aqueles serventes, ou no máximo um mestre de obra que controla o canteiro, mas que responde para o italiano, que domina esse canteiro. Fica clara que a ascensão social dos italianos nesse processo histórico é bastante importante. Eles se tornam pessoas proeminentes na sociedade paulistana. Então, o professor Paulo Garcês vai falar um pouco sobre a trajetória do Luigi Pucci, que é um profissional que vem auxiliar, fazer a construção do Museu do Ipiranga, né, que tinha sido projetado pelo Bezzi. Vamos ouvir um pouco o Paulo Garcês. Então, Luigi Pucci é dessas figuras que também marcam, não é, o início de uma mudança de orientação da arquitetura paulistana, porque ele certamente foi um homem de qualificação de mão de obra e, ao mesmo tempo, que oscilava, não é, entre esse mundo dos pequenos práticos e dos grandes arquitetos, não é, que eram diplomados. Ele fazia esse meio de campo, que é, na verdade, o meio de campo que faz a cidade, né, e que fez a cidade de São Paulo. E um homem interessantíssimo porque ele aprendeu, não é, no canteiro do Monumento à Independência, não é, do Museu Paulista, do Museu do Ipiranga, no qual ele foi o construtor responsável, não é, por ter ganho um contrato nesse sentido, e ao mesmo tempo ele, com a experiência de construção do prédio, não é, que ele também trazia da Itália, não é, da sua formação na Itália, e com a própria proximidade com Tommaso Bezzi, ele vai se capacitar para ser um personagem importante na cidade de São Paulo. E acho que nenhuma construção que ele fez emblematiza mais a importância do Pucci em São Paulo do que a casa do conselheiro Antônio Prado, que guarda enormes relações de caráter estilístico com o Museu Paulista. É quase como se fosse um Museu Paulista diminuído na escala, não é? Embora a composição das formas e da modernatura seja bem diferente, né? Ele é um gênio em menor escala do ponto de vista estilístico. E era, afinal de contas, a residência do homem mais importante de São Paulo na virada do século XIX para o século XX, filho da dona Veridiana Prado, grande fazendeiro de café, prefeito da cidade de São Paulo. Ou seja, a casa dele era um local central de sociabilidade, não é, na cidade, de afirmação social dele, porque ele morava no centro de um bosque, não é, ajardinado à inglesa, com uma casa italiana, não é, de gosto muito refinado e apurado, e o Pucci certamente ganhou, não é, nesta obra, não é, a sua consagração, não é, como um construtor qualificado da cidade, não é, que também marcou essa geração, não é, de uso da cultura clássica em São Paulo, que durante pelo menos 3 décadas vai se sobrepor completamente ao gosto francês na arquitetura. Não é? A presença dos imigrantes italianos fará com que tanto o historicismo em São Paulo quanto o ecletismo sejam muito italianos. Não é? E o Pucci é essa ligação entre mundos, não é? Esse mundo do século XIX, não é, que estava acabando, não é, e que era o mundo do Museu Paulista, do mundo do Império, com aquele outro, não é, da cidade que vai chamar arquitetos, não é, como Giulio Michele, não é, e tantos outros, o Chiapori, e que vai, portanto, ser um espaço de trabalho, não é, para uma geração enorme de profissionais que não conseguia trabalho na Europa
e que vinha conquistar esse trabalho na América, como também conquistava em Constantinopla, em Beirute, em Alexandria, no Cairo, em Argel, nas cidades marroquinas, não é? Esse mundo da Itália que se esparramou pelo Mediterrâneo e que chegou também aqui no Brasil, no Uruguai, na Argentina, em grande quantidade, não é? Ainda falando sobre o Luiz Pucci, nós vamos ter o professor Lindemer falando como que é o desenvolvimento dele aqui e como que ele se associa a jovens profissionais que chegam um pouco mais tarde, como é o caso do Giulio Micheli e do Giuseppe Chiapori, que vão passar por vários momentos da história da construção de São Paulo com seus escritórios e sendo responsáveis por importantes obras na cidade nos anos 10, anos 20. Eles passam, inclusive, pelo processo de regularização das profissões que cuidam das obras civis, as profissões dos engenheiros e dos arquitetos. E o professor Lindemer vai falar sobre isso aqui para nós. Mas o fato é que o Luiz Pucci, então, é o pioneiro. Ele está ali naquele mesmo momento em que quem predomina são os germânicos, né, na década de 1880. Aí no comecinho, no finalzinho de 1890, comecinho de 1900, o Giulio Micheli, esse sim diplomado, né, e, salvo engano em Paris, acho que ele se formou em Paris, o Micheli, aí fica o escritório Pucci e Micheli. Aí o Micheli vai construir a sua própria mansão, projetar na Avenida Paulista, vai se tornar lente catedrático, né, aquela coisa toda. E o Micheli, depois da morte do Pucci, arregimenta um outro sujeito, que é a Salmonia De Benedetti. Disseram que tinha feito um curso como vinculado à engenharia industrial, mas isso, muitos dos depoimentos que elas levantaram são orais e não tem uma comprovação documental. Então o livro é pioneiríssimo, mas fato é que muita coisa ali fica solta. Aí quando eu fui para as fontes, não só aquelas olharam, mas outras no próprio arquivo municipal e no arquivo do Estado, não há registro algum do José Chiapori, que começa a trabalhar com o Micheli depois que o Pucci voltou para a Itália. O Pucci desaparece, ele não morre aqui. O Pucci desaparece e vai para a Itália. Aí o Micheli fica aqui com o escritório, chama o Chiapori. Mas o Chiapori foi registrado como arquiteto licenciado também pelo CREA. Ou seja, ele era um não diplomado, ele era um mestre. E aí esse escritório muito longevo, para não me enrolar, existe então desde 1890 até a década de 40 no mínimo. Por quê? Porque o Micheli morre em 1916, o Afonso Bovero foi o médico da medicina, o lente catedrático da medicina, que foi lá fazer o atestado de óbito do Giulio Micheli, na mansão do Micheli na Avenida Paulista, mostrando aquilo que o Paulo Garcês também já demonstrou, né, que a Avenida Paulista era a avenida dos profissionais liberais e ascendentes, né, em ascensão, e não dos cafeicultores, porque o Giulio Micheli, o engenheiro arquiteto, morava lá. E aí o Micheli morre, o Chiapori assume o escritório e chama o Aldo Lanza, que é de Milão, para trabalhar com ele. Aldo Lanza, também um não diplomado. Aí o escritório fica na mão de 2 não diplomados, mas foi o mesmo escritório que levou a cabo o viaduto Santa Efigênia, com técnicas e materiais importados, como a gente bem sabe, né? Ainda na época do Micheli. Aí o Lanza assume junto com o Chiapori e, na década de 20, ganha um concurso para construir o famoso Teatro Carlos Gomes de Campinas, demolido algumas décadas depois. Então, eles são os projetistas do belo Teatro Carlos Gomes de Campinas. Então, é um escritório que, no fim das contas, existia desde o Pucci e foi continuando via Micheli, depois via Chiapori e via Aldo Lanza, até a década de 40, 50. Olha que fascinante. É um dos escritórios de italianos mais longevos da história do Brasil. O pessoal fica falando só do Ramos, né? Mas olha isso. Nós vamos continuar com o professor Paulo Garcês falando sobre a principal obra do Giuseppe Chiapori para São Paulo, que é o grande viaduto Santa Efigênia, feito com uma estrutura importada, né, projetada por ele, e que tem um papel importantíssimo para a cidade. Giulio Micheli é um desses nomes que a cidade de São Paulo reconhece pouco hoje em dia, mas que foi absolutamente marcante no início do século XX.
Para se ter uma ideia, não é? Ele é um dos responsáveis pela execução de um marco da engenharia e também da arquitetura na cidade, que é o viaduto de Santa Ifigênia. Um edifício, não é? Um edifício metálico, não é? É uma obra de arte, de engenharia, que é célebre por ter sido a primeira dívida externa, não é? Da cidade de São Paulo, mas ele deveria ser célebre também por ser o grande indutor, não é? Do gosto floreale, né, do Art Nouveau na cidade de São Paulo. Ele é uma estrutura composto por uma estrutura de ferro, não é, importado da Bélgica, que era um dos lugares que estava expandindo, não é, o gosto dessa nova arte, não é, da Art Nouveau, que usava referenciais na natureza, não é, no corpo feminino e não nos estilos históricos europeus, não é, era uma arte que se queria efetivamente nova, não é, e encontra, enfim, uma indústria belga, não é, com italianos aqui, que são eles também alguns dos produtores, não é, dessa novidade, não é, na Europa, que é a Art Nouveau, não é? A Itália, seja em Turim, em Milão, mesmo em Florença, são cidades com construções importantes, não é, desse novo gosto, não é, vegetalizante, e que estiliza a natureza, que estiliza o corpo, não é, da mulher, e que vai, enfim, ter uma síntese nessa grande obra, não é? As grades são todas Art Nouveau e, portanto, dentro desse gosto, não é, da virada do século XX, não é, o estilo 1900, não é, como também se disse muitas vezes, mas embaixo dessa estrutura de ferro uma sólida estrutura de arquitetura também, não é, que são as grandes massas, não é, de argamassa e tijolos que sustentam, não é, a estrutura metálica, e ali nós vemos também um gosto italiano muito marcado pelas bossagens italianas, não é, que vem de uma cultura renascentista e maneirista, portanto uma construção, não é, que sintetizava de novo, não é, essas muitas modernidades da Europa do final do século XIX, do começo do século XX, e que marcou a cidade de São Paulo. Ele era um viaduto muito maior do que o viaduto do Chá, um viaduto em arco, não é? Com uma limpeza, não é, estrutural muito impressionante e dentro de uma novidade estilística. O Michele, não é esse homem que participa, por um lado, não é, dessa enorme novidade, não é, de uma explicitação da Revolução Industrial, não é, capaz de construir edificações fora do Brasil e desmontadas e que se tornam edificação no próprio país de destino, como é o caso do viaduto Santa Ifigênia, portanto a modernidade explícita, não é? E por outro lado ele é um homem capaz, não é, de construir inúmeras construções na cidade vinculadas à retomada do passado glorioso da Itália do século XIV, XV, XVI, que era também característico daquela Itália que renascia no reino da Itália após a unificação e que olhava para esse passado renascentista e barroco como sendo a raiz fundante da glória da nova Itália, não é? Então quem passa hoje, por exemplo, na rua 15 de novembro, não é, pode tomar um susto, não é, de que de repente se transportou para Toscana e para Florença, porque um dos prédios que o Michele construiu, ele inclusive falece quando o prédio estava em construção. O Banco Francês Italiano, depois sede do Sudameris aqui em São Paulo e hoje pertencente ao Banco Santander, é uma releitura dos palácios renascentistas de Florença, do Palácio Strozzi, por exemplo, né, do Palácio Rucellai. Ele recria essas formas. As janelas, não é, dos palácios renascentistas italianos têm uma bifurcação, ou seja, são arcos plenos divididos em dois arcos plenos. O Michele inventa, né, ele recria isso, ele faz janelas tripartidas, não é, ou seja, para destacar justamente o andar da diretoria. Ele rehierarquiza, digamos, né, a arquitetura renascentista florentina, que era toda equilibrada, toda equidistante. Ele não é, ele dá uma força aonde interessava a ele e ao cliente, mas certamente, portanto, não é um prédio novo, é um prédio nosso. Na Itália provavelmente ele seria condenado por tantas liberdades. Nós estamos longe da Itália, não é? Ele pôde fazer isto aqui e, ao mesmo tempo, transportar essa evocação, não é, dos grandes bancos florentinos, da família Medici, que tinha a grandeza que teve na Itália por conta das finanças, e que, de repente, tudo isso aparece ali na 15 de novembro, no centro da cidade de São Paulo.
A questão da regularização da profissão e a fundação do sistema CREA-CONFIA, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, ela tem um impacto muito grande nessa geração de profissionais que estava produzindo construção civil no Brasil e em São Paulo na virada dos anos 20 para os anos 30. Vamos ouvir o professor Lindemer falando sobre isso. Esses sujeitos que estão criando o CREA e são resultado da própria tradição recente da escola politécnica, são eles próprios que constroem um discurso de exclusão daqueles que não estão nessa lógica, mas que não eram menores, muito menos incompetentes. Foram a principal mão de obra que conduziu, como profissionais liberais, o projeto da cidade, as fachadas da cidade, né? No fim das contas, a sociabilidade das ruas de São Paulo foram produzidas não só pelos italianos, mas sobretudo pelos italianos, em termos de um registro estético mais rebuscado, né? E aí, depois, aos poucos, eles são ostracizados. Nós vamos falar agora de um arquiteto que fez as principais obras públicas em São Paulo entre 1890 e os anos 20, que é o escritório do arquiteto Ramos Azevedo, e que tem por trás, dentro desse escritório, uma figura muito importante italiana, que é o arquiteto Domiziano Rossi. O Domiziano Rossi é identificado pela De Benedetti e pela Salmoni no livro como sendo o arquiteto responsável pelo projeto da principal obra de arquitetura no centro de São Paulo naqueles anos, que é o Teatro Municipal, ali junto à Praça Ramos Azevedo. Esse projeto ele é desenvolvido, então, a parte de arquitetura, né, pelo Domiziano Rossi, e a parte cenográfica, né, de todos os equipamentos dele como teatro, é desenvolvida por um outro italiano que trabalha na área de cenografia, que é o Cláudio Rossi, né? Nós chamamos para isso a professora Raquel Schenkman, que atua no Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura de São Paulo e fez uma pesquisa muito interessante sobre a produção, a construção do Teatro Municipal. A história ela é muito voltada sempre à figura do Ramos de Azevedo, né, e pouco se fala mesmo sobre Domiziano Rossi ou Cláudio Rossi. Eles aparecem, mas não como grandes protagonistas, ainda que fossem, né? Ainda que estejam lá como notabilizados na comissão construtora, com a fotografia deles ao lado de Ramos de Azevedo, talvez pela história mesmo, né? O escritório Ramos de Azevedo, que não era só o Ramos de Azevedo, mas leva o nome dele, e isso é a tônica em geral, é sobre o escritório Ramos de Azevedo e a figura dele na cidade. Também não sei até que ponto, né, o fato do escritório do Ramos de Azevedo já ser bem constituído, ao que parece, né, com muitos funcionários, ter o Liceu de Artes e Ofícios, né, também dirigido por ele, curso de engenheiros arquitetos dirigido por ele, quer dizer, reforça uma centralização da figura dele, inclusive aí homenageada em monumentos pela cidade. Domiziano e Cláudio Rossi. Sobre Domiziano pouco se sabe, né? A não ser que ele participou, inclusive ele é mais novo e ao mesmo tempo ele morre antes de Ramos de Azevedo, né? A gente não tem muitas informações sobre ele, ainda que, ao que parece, ele era ali um braço direito e era quem de fato estava desenhando, ensinando, então ele estava em todos esses mesmos lugares, era uma pessoa de extrema confiança, ao que parece, do Ramos de Azevedo, por estar em tantos projetos e tocar tantos projetos pelo escritório, mas pouco se tem sobre a história dele, né? E Cláudio Rossi não é uma figura associada diretamente ao Ramos de Azevedo, mas, ao que parece, era uma figura que Ramos de Azevedo respeita muito, né? Carlos Lemos fala que chamava ele de professor também. Os dois tinham a mesma idade, eram da mesma geração, e de fato ele tem um papel muito menos de construtor, mas muito mais de trazer mesmo
a linguagem do teatro, né? Era alguém muito especialista, cuja família, né, era, né, o pai dele também foi construtor de algum teatro na Itália, e então, assim, ele era visto como uma pessoa que ia com essa experiência do teatro e da estética e do salão e das artes que envolviam as decorações todas e os elementos decorativos e os componentes necessários para a construção de um grande teatro. Então, ele tinha esse papel. O Cláudio Rossi fica nessa ponte entre o Brasil e a Europa para trazer peças, equipamentos, para alimentar essa cenografia do Teatro Municipal. Agora, a construção mesmo é feita pelos trabalhadores aqui e tem, na produção do teatro, na construção do teatro, tem muitos trabalhadores italianos que são responsáveis pelas peças decorativas que estão lá. Os trabalhadores do teatro, né, que aparecem, a única fonte que a gente tem mais precisa tanto são os relatórios do Ramos de Azevedo, né, que citam, quanto essa pequena publicação de 1911, com o texto do Ricardo Severo, que tem uma lista dos escritórios e artífices que participaram da construção do teatro. Pelo sobrenome deles, a grande maioria parece ser italiano, né? Ainda que não seja nascido na Itália, filhos de italianos, possivelmente, e no Liceu de Artes e Ofícios havia, né? Não só muitos que eram professores eram italianos, os alunos, muitos eram filhos nasceram no Brasil, né? Filhos de italiano, então carregavam o sobrenome, tinham talvez essa aptidão ou interesse por trabalhar numa oficina, né? Era uma coisa também que passava um pouco de pai para filho, de geração, era uma oportunidade que, ao que parece, né, também essa relação com a construção, não sei até que ponto não havia um preconceito, né, dentro dos imigrantes, enquanto que no Brasil o trabalho manual também era muito associado ao trabalho escravo. Os italianos também, eu acho que quando chegavam no liceu, né, principalmente nas aulas de desenho e desenho geométrico, então a parte artística do liceu, né, porque o liceu nessas oficinas tinha também um ensino teórico, né, como se fossem as cartilhas, as reproduções. Ali você encontra muitos professores com nomes de origem italiana, né? Então, talvez até por um sistema de ensino, não sei quanto, também alguns desses italianos já não vinham ao Brasil convocados, né, por sua afinidade com o sistema mesmo de trabalho, de ensino, de manufatura, ou até pela linguagem geométrica, o ensino que eles já tinham tido, né? Nem sempre eram pessoas, imigrantes que estavam aqui e ao acaso davam aula, não existiam casos em que eram, né, chamados professores italianos para virem lecionar aqui e migrar. O que é interessante é que o Liceu de Artes e Ofícios, ele começa, então, com um ideário ali de processo inteiro, desde a alfabetização do jovem, o ensino técnico, até, né, o emprego de um trabalhador, que depois também vai ter ali sua renda para ser um mercado consumidor, até o liceu muda também nos anos 40, né, quando você passa a ter uma lei nacional do ensino industrial, né, do tipo SENAC, SENAI, que vão acontecendo, e passa a ter uma fábrica propriamente dita, e nem sempre todos os funcionários da fábrica eram estudantes, né, e se separa um pouco fábrica de ensino ali, mas ele passa a ter uma outra escala de produção industrial, inclusive a fábrica Liceu, que vai fazer uma série de produtos, como aqueles cavaletes de hidráulica, né, de medidores
de água, que são produzidos até hoje pelo Liceu, então fábrica de mobiliário, parte daí de serralheria cresce muito também. Então, quem vai trabalhar principalmente com caixilhos de ferro no Brasil todo é o Liceu de Artes e Ofícios, né? Então, ou esse ferro vem importado ainda, mas o procedimento, a manufatura, a fábrica, o Liceu tem um know-how, suas fábricas ali pós anos 40, para essa produção de caixilharia. E isso já vinha um pouco da história do próprio Liceu, né? Então, as primeiras fundições que acontecem no Brasil, em São Paulo, também são feitas no Liceu de Artes e Ofícios, né? Desde essa manipulação do metal, né? Isso é um ofício que ele vai se desenvolvendo no Liceu, até mesmo as esquadrias de madeira, né? Então, portas de madeira, de bronze, portões, grades de ferro. Então, são coisas que são componentes para arquitetura, então, alguns mais repetidos, né, vendidos em catálogo, outros mais especializados, mas é um saber fazer ali de processo produtivo que o Liceu, como escola-fábrica, vai, né, se desenvolvendo também. Tanto é que é interessante ver que na própria construção de Brasília, né, o Liceu de Artes e Ofícios vai fazer uma série de caixilhos de ministérios e de edifícios de lá, então nos anos 50, então quando ali reivindicado todo o setor da construção civil nacional, né, existente para construir a cidade de Brasília, o Liceu também está lá, então, produzindo, inclusive, esses componentes que chegam prontos na obra, né? Então, o Liceu ele vai se especializar por ser fábrica, também em fazer muitos desses componentes prontos, pré-fabricados em outros ambientes e levados para a obra. Estamos, você me falou 1911, certo? Nós estamos... Agora. Não, nós fechamos aqui, olha, tem obras 1911 e 1920. Nós vamos entrar, os próximos vão ser aí 1927, que é o Warszawski, né, que já são os modernistas. Que aí o Warszawski é o próximo bloco, né? Portanto, nós estamos ainda no final da primeira década do 900, mais ou menos. Eu tinha falado primeira, segunda década. Eu tinha falado no começo que a gente ia até o 1953, mas nós vamos na segunda parte. Nós vamos na segunda parte, no 1953, semana que vem. Espero todos vocês.